Você já sentiu ciúmes de alguém e depois ficou se perguntando por que isso acontece? Não se preocupe, você não está sozinho. O ciúmes é mais comum do que parece. Psicologicamente, o ciúmes é uma resposta emocional de proteção. Ele surge quando sentimos que estamos prestes a perder alguém ou algo importante, como a atenção, o carinho ou o amor de alguém. No fundo, é uma mistura de medo, insegurança e amor. E tem uma explicação biológica para isso. Segundo os cientistas, os ciúmes ajudavam nossos ancestrais a manter laços sociais e familiares fortes, o que aumentava as chances de sobrevivência em grupo. É por isso que você pode sentir ciúmes quando vê seu melhor amigo se aproximando de outra pessoa, ou quando seu parceiro dá muita atenção a outra pessoa. Não é drama, é o cérebro tentando proteger uma conexão que considera valiosa. E não são só os humanos. Estudos mostram que cães, primatas e até pássaros também demonstram comportamentos parecidos com os ciúmes. Ou seja, o ciúmes não é só um sentimento bobo. Ele revela o quanto algo importa para você. Mas cuidado, quando ele vira controle ou desconfiança, pode acabar afastando o que você mais quer manter por perto. E você, já sentiu ciúmes de forma que não conseguiu controlar? Me conta aqui nos comentários. Você já passou uma noite sem dormir? E duas? Agora imagine o que acontece com o seu corpo depois de 72 horas acordado. A privação de sono é muito mais perigosa do que parece. Com apenas 24 horas sem dormir, seu cérebro já começa a apresentar sinais de lentidão. Sua memória de curto prazo falha, o raciocínio fica mais lento e o mau humor aparece com força. Com 48 horas acordado, seu corpo entra em estado de alerta constante. Você sente o coração acelerar, a imunidade começa a cair e o risco de colapso aumenta. Além disso, o cérebro começa a sofrer os chamados microapagões, pequenos momentos em que ele desliga, mesmo com os olhos abertos. A partir de 72 horas sem dormir, a mente entra em colapso. Surgem alucinações, paranoia e confusão mental, como se você estivesse tendo um surto. Em 1964, um estudante chamado Randy Gardner passou 11 dias acordado. Ele foi acompanhado por médicos e registrou tremores, falhas de fala e delírios. Mas o mais impressionante, depois de tudo isso, ele só precisou de uma noite longa de sono para se recuperar. Isso mostra como o sono é fundamental para o nosso corpo e mente. Dormir não é preguiça, é sobrevivência. E você, tá dormindo bem? Curtiu essa curiosidade? Você já sentiu aquela vergonha repentina que parece que queima o rosto por dentro? As mãos suam, o coração acelera, a voz falha. Isso tudo acontece porque o seu corpo entra em modo de alerta, mesmo que não haja perigo real. A vergonha ativa o mesmo sistema que reage ao medo, o sistema nervoso simpático. O cérebro interpreta uma situação social embaraçosa como ameaça e manda sinais para liberar adrenalina. É por isso que o rosto fica vermelho. Os vasos sanguíneos dilatam, principalmente no rosto e no pescoço. Você também pode suar, tremer e ter dificuldade de falar ou pensar com clareza. O corpo está tentando proteger você da opinião dos outros. Mas tem uma curiosidade. A vermelhidão no rosto, por mais desconfortável que seja, pode ajudar a acalmar os outros. Isso porque ela mostra sinceridade, um sinal social de arrependimento ou humildade. E a vergonha, por mais dolorosa que pareça, existe para nos manter conectados com os outros. Afinal, sentir vergonha é sinal de que você se importa. E você consegue lembrar da pior vergonha que já passou? Quando alguém mente, o corpo tenta esconder, mas quase sempre entrega sinais. Você já reparou em alguém desviando o olhar, suando ou gaguejando ao tentar explicar alguma coisa? Isso não é coincidência. O cérebro reage intensamente quando a gente conta uma mentira, mesmo uma pequena. Mentira exige esforço mental. O cérebro precisa pensar rápido, controlar a verdade e ainda manter a história coerente. Isso ativa a amígdala cerebral, ligada ao estresse e à ansiedade. Resultado? O corpo entra em modo de alerta, a respiração acelera, a frequência cardíaca sobe e as pupilas dilatam. As mãos podem suar e a fala pode ficar mais lenta ou nervosa. Tudo isso só para sustentar uma mentira. E não para por aí. Até os músculos do rosto mudam. O sorriso falso, por exemplo, não ativa os olhos como um sorriso verdadeiro. Estudos mostram que quanto mais alguém mente, mais o corpo se esforça para parecer natural. Mas, ironicamente, quanto mais tenta parecer calmo, mais sinais entrega. Mentir é desgastante. E o corpo sabe disso antes mesmo da consciência perceber. Então, da próxima vez que alguém disser, eu juro que é verdade, repare no corpo antes de acreditar nas palavras. E você consegue perceber quando alguém está mentindo? Sabe aquele frio na barriga? O coração disparando? As mãos suando e as pernas quase travando? Isso não é só sensação. É o seu corpo ativando um modo primitivo de sobrevivência. O medo foi feito para te manter vivo. Tudo começa no cérebro. Quando você percebe uma ameaça,
real ou imaginária, a amígdala cerebral entra em ação. Ela dispara um sinal de alerta para o corpo inteiro. O coração acelera, a respiração fica mais rápida e os músculos se contraem. Tudo isso para te preparar para duas opções: lutar ou fugir. Mas o medo também afeta por fora. As pupilas dilatam para enxergar melhor. A pele empalidece, desviando o sangue para os órgãos vitais. Você pode tremer, suar frio e até sentir que não consegue se mexer. É o corpo assumindo o controle, antes da mente entender o que está acontecendo. O mais curioso: mesmo sabendo que não há perigo, o corpo ainda reage. Filmes de terror, montanhas russas, até pesadelos. O medo é uma emoção primitiva, mas também viciante. Porque no fundo, ele nos lembra de uma coisa: estamos vivos. E você, lembra qual foi a última vez que sentiu medo de verdade? Existe alguma criatura na Terra que sobreviveria ao vácuo do espaço? Sem ar, sem pressão, sem calor, e ainda assim continuar viva? Parece impossível, né? Mas existe um ser microscópico que faz isso com facilidade. E não é alienígena. É real. E vive aqui no nosso planeta. O nome dele é tardígrado, também conhecido como urso d'água. Ele tem menos de 1 milímetro, mas é praticamente indestrutível. Sobrevive ao congelamento, à radiação, à falta de água e até ao espaço sideral. Em 2007, cientistas mandaram esses bichinhos para fora da Terra. E eles voltaram vivos. Sem escudo, sem traje. Só vivos. Quando o ambiente fica hostil, o tardígrado entra num estado chamado criptobiose. Ele praticamente desliga o corpo. Fica imóvel, sem comer, sem respirar, e pode ficar assim por anos. Quando as condições melhoram, ele acorda, como se nada tivesse acontecido. É quase como pausar a própria vida. Hoje, o tardígrado é o único animal confirmado a sobreviver ao espaço. E alguns cientistas acreditam que, se a Terra acabar, eles vão ser os últimos a desaparecer. Incrível pensar que um dos seres mais resistentes do universo pode estar agora mesmo num lago, numa pedra, ou até na sua água da chuva. Já tinha ouvido falar dele? O fundo do oceano é o lugar mais misterioso da Terra, escuro, profundo e cheio de sons que não entendemos. Mas em 1997, os cientistas gravaram um som tão alto e estranho que até hoje ninguém tem certeza do que foi. Esse som ficou conhecido como The Bloop. O bloop foi registrado por microfones submersos da NOAA, a Administração Oceânica dos Estados Unidos. Ele era tão poderoso que foi ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. A primeira teoria, que poderia ser um animal gigantesco, maior do que qualquer criatura já vista. Alguns cientistas acreditam que o bloop foi causado por icebergs se quebrando, mas muita gente não se convence. Teorias populares dizem que pode ter sido uma criatura pré-histórica, ou até algo vindo de um lugar que não conhecemos. Afinal, conhecemos menos de 5% do fundo do oceano. Quem garante que não existe algo colossal lá embaixo? E o bloop não foi o único. Outros sons misteriosos já foram gravados, como o Upsweep, o Julia e o Whistle. Até hoje, a origem de muitos deles continua sem explicação. Isso nos lembra de que, apesar de toda a tecnologia, o oceano ainda guarda segredos que podem mudar tudo o que sabemos. E você, acha que o bloop era só gelo rachando? Ou algo muito maior do que imaginamos? Se curtiu essa curiosidade, curte, comenta e compartilha.